Ao som desse canto bonito, tradicional, né, que o nosso povo sempre cantou, desde os mais antigos até os de hoje, né? Essa música continua ainda elevando as nossas liturgias, sobretudo a Semana Santa, não é? E hoje estamos celebrando o dia da exaltação da Santa Cruz, dia 14 de setembro. Então essa música dizendo aí, né? Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Cuidado, viu? Não vamos entender isso de uma forma simplória, não. Eu gosto muito daquela música do Padre Zezinho. No peito eu levo uma cruz e no meu coração o que disse Jesus. Não adianta a gente simplesmente ficar olhando, contemplando, elevando louvores à cruz, até porque ela é apenas um símbolo do sacrifício. Nós vamos falar daqui a pouco. Ela só fica famosa nesse contexto de um sacrifício de doação, de entrega, que deve ser acolhido, perpetuado, continuado, encarnado por cada um de nós no dia a dia da vida. Fora disso, não adianta colocar a cruzinha em carro, encher de crucifixo, encher o pescoço de crucifixo, porque vai salvar dessa forma. Não é salvação mágica, tá bom? Então nós vamos falar sobre esse sacrifício e acolhendo a todos vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Vamos à nossa oração de hoje, elevando as nossas intenções, tudo que nós queremos hoje conduzir a Deus, a realidade divina, através desse encontro, desse momento de reflexão. Ó Deus, que para salvar a todos, dispusestes que o vosso Filho morresse na cruz. A nós que conhecemos na terra esse mistério, dai-nos colher no céu os frutos da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Vamos então nos preparando para o trecho do Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. João 3, 13 a 17. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem.
Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, esse trecho do Evangelho faz parte do diálogo, da conversa de Jesus com Nicodemos, um membro importante lá do Sinédrio, mas que achava um tempinho às escondidas para encontrar-se com Jesus, porque tinha muita simpatia por ele, pelos seus ensinamentos, pela sua pregação. E diz o texto, não daqui, mas no início dessa conversa com Nicodemos, ele saía à noite, né, para não ser percebido, né, porque imagina alguém lá do Sinédrio, o próprio Sinédrio, que depois condenou Jesus e tudo, alguém sair de lá para ter encontro oculto com Jesus, em busca dos ensinamentos, das reflexões dele. E essas reflexões, claro, elas nos ajudam muito, sobretudo nesse dia em que nós estamos exaltando, lembrando, né? Colocando no alto, dando importância à cruz de Jesus. E alguém pode dizer assim, e eu já vi muita gente dizendo, que bobagem, cruz não ficar exaltando cruz, não. A cruz matou Jesus, né? É como se idolatrasse um revólver. A cruz era um instrumento de suplício, e até lá no Antigo Testamento tem passagem que diz que aquele que era pregado na cruz era maldito, maldito aquele que era pregado na cruz. Então muita gente pega essas coisas assim, sem muita reflexão, né? E começa a dizer, não tem que exaltar a cruz. Mas não é exaltar a cruz, não estamos exaltando a cruz. Estamos exaltando a cruz com o crucificado, não é a cruz sozinha. Cruz sozinha não. A cruz só tem sentido com o crucifixo. Porque é ali que está, por isso que a gente fala, a cruz deixou de ser apenas um mero instrumento de tortura que o Império Romano utilizava para certos casos, certos julgamentos. Não era só Jesus não foi só Jesus que morreu na cruz, vários outros também morreram, não é? Então era um instrumento de tortura, de morte e etc. Bom, mas então não é nem a cruz em si. A cruz passou a ser famosa porque e a ser elevada, falada e tudo, porque cruz está associada ao sacrifício de Jesus, sacrifício por amor. Ah, que gracinha, né? Sacrifício por amor, maravilha. Jesus morreu para nos salvar. São os chavões, né? São os chavões que a gente ouve por aí. Jesus deu sua vida para salvar. Jesus salvou a sua vida na cruz. Vamos entender isso? Vamos entender e sair um pouco desses chavões, né? Chavões litúrgicos ou teológicos, que no fim não quer dizer muita coisa, não é? Os teológicos sim, mas para quem entende, para quem se aproxima mais da teologia, de um conhecimento mais profundo. Mas imagina o povão, né? A gente tem que falar simples para o povo entender, não é? A importância da cruz associada ao sacrifício. Quando a gente fala cruz hoje, nós estamos falando de quê? Do sacrifício de Jesus. É o nome que nós damos ao sacrifício de entrega, não é? Que se mostrou, se revelou na cruz.
Por isso que a gente fala, ô fulano, como é que você tá? Ah, tô levando a minha cruz. Não vai pegar essa pé da letra, né? Ninguém tá com uma cruz nas costas. Tem gente que até leva, né? Para fazer promessa não sei onde e tudo. Mas não se trata disso. É uma linguagem. Então, virou uma linguagem. Quando a gente fala cruz, no sentido aí do cristão, estamos dizendo do sacrifício de entrega por amor. Bom, mas por que Jesus fez esse sacrifício, hein? Por que ele morreu na cruz? Ah, ele gostava de morrer na cruz, porque ele falou que ia morrer na cruz. Ninguém gosta de morrer em cruz, né, gente? Nem Jesus. Claro que ele sentiu dor, sentiu angústia. Aquilo foi muito pesado para ele. Mas sabe por que ele enfrentou a cruz? Enfrentou a cruz porque não foi covarde. Enfrentou a cruz para não negar o seu trabalho, a sua pregação, a sua mensagem. Eu estou repetindo coisas que eu já falei aqui. Imagina se Jesus falasse, não, eu não quero morrer na cruz, me tira dessa, eu vou negar tudo, eu não fiz nada, eu quero ficar bem com vocês, quero me dar bem com as autoridades, eu quero sair fora, me safar do sofrimento. Não, querem me matar. O amor que eu tenho pelas pessoas é tão grande. Esse é o amor de Deus. Eu vim cumprir a missão que o Pai me confiou. É a missão de dar vida. Quantas pessoas, hein? Quantas pessoas estavam jogadas, esquecidas, desanimadas, desiludidas. E essas pessoas reviveram-se diante de Jesus. Essas pessoas foram reintroduzidas na dignidade da vida. Imagina se Jesus, simplesmente para se safar de um sofrimento, ele iria negar tudo isso. Ele iria se acovardar diante daqueles que acreditaram na sua palavra, diante daqueles que se alegraram, diante daqueles que se reviveram-se, diante daqueles que ressuscitaram-se desse mundo da morte, da dor, da discriminação e de tudo. Não. Jesus não quis fazer isso. Por quê? Porque ele não podia fazer isso. Ele veio para isso. Não é? Ele desceu do céu, como diz o texto aqui. Ele desceu do céu para trazer esse céu. E ninguém tem que conhecer o céu, a não ser através daquele que desceu do céu, Jesus. Quer viver o céu? Quer viver dias melhores? Quer conquistar o melhor em tudo na vida? Lute, mas lute com honestidade, tá? Seja forte. Seja coerente. Não seja covarde, não. Hoje nós temos covardia para todo lado. Não. É preciso assumir a cruz. O que é assumir a cruz? É assumir as lutas para viver e fazer viver. O único sacrifício, aliás, todos os sacrifícios que são para a vida, e tem tanta gente fazendo sacrifício aí, lutando por um Brasil melhor, lutando em favor da cura das pessoas, né? Lutando aí para tratar de pessoas. Quantas pessoas estão passando cruzes, verdadeiros sacrifícios nos hospitais, né? Quantos sacrifícios, quantas dores, quantas lutas cada pessoa tem para conseguir alguma coisa, para viver um pouco melhor. Esse sacrifício, meu irmão, minha irmã, é chamado de cruz. Então, quando a gente olha a cruz, a gente lembra do sacrifício. E a gente lembra
com compromisso. É o compromisso com Jesus. Então, cruz é compromisso. Cruz não é só, como diz Padre Zezinho, cruz não é só no peito. A cruz deve estar no coração, como diz aquela outra música do Padre Fábio de Mello. Meu coração na cruz. Cruz é uma questão de aceitar os desafios. Por quê? Para servir, para amar, para fazer dessa realidade social uma realidade melhor. Isso tudo é cruz. Então não vamos ser simplistas de ficar olhando para uma cruz e pedindo salvação, não sei o quê. Não, quando a gente olha para uma cruz, olha para um crucifixo, a gente deve elevá-lo, colocá-lo acima de tudo que a gente às vezes acha que é bom e às vezes não é. Ser capaz de virar, de nortear a vida, ser capaz de reorientar a vida para o alto, buscando aquilo que é bom, aquilo que é do céu, né? Aquilo que é do céu, traduzido em linguagem simples, aquilo que faz bem, aquilo que é digno, aquilo que faz viver. Então, que a gente pudesse, ao olharmos, que todos nós pudéssemos, ao olharmos para a cruz de Cristo, aquele crucificado, pendurado no madeiro, pudéssemos entender por quê. Por que ele aceitou isso? Por que ele passou por isso? E aí a gente vai repensando sobre a vida da gente, buscando amar mais e combatendo o pecado. Por isso que as serpentes picam tanto, nos incomodam tanto nesse deserto da vida. Por que somos tão ofendidos, tão maltratados pelas serpentes? A serpente, ela está ligada ao pecado. O pecado da rebeldia. Aconteceu lá no deserto. Aquele povo blasfemou contra Deus. Aquele povo não reconheceu o amor de Deus. E aquele povo queria uma coisa mais fácil, menos dura. Queria um deserto mais macio. Não estava disposto a enfrentar as dificuldades, caminhar para chegar, para alcançar. Queria uma coisa mágica. Aí as serpentes passaram a picá-los. E eles então clamam a Moisés. E Deus então diz: coloca uma serpente de bronze numa haste. E todas as vezes que alguém for picado, basta olhar para a serpente de bronze e ficará curado. Tudo isso é uma simbologia, né? Como é que acha bronze fácil naquele deserto, né? Pois é. É olhar, é perceber, visualizar sempre o pecado à frente da gente. E todas as vezes que a gente visualiza o pecado, a gente também sabe, passa a ter conhecimento, ciência do que causou aquele pecado. A desobediência, a cabeça dura, o fugir das dificuldades, o querer vida fácil, né? Tudo isso leva às picadas de serpentes. Assim como aquele povo olhava para a serpente de bronze e ficava curado, que nós possamos também olhar para Jesus, pendurado na cruz, e nos comprometermos mais com o amor que o levou àquela situação, àquela morte e morte de cruz. Amém.
Meu irmão, minha irmã, eu tenho um crucifixo no meu quarto que ficava no quarto da minha avó lá na roça. E ela sofreu tanto. É difícil a gente imaginar um ser humano sofrer tanto, sem poder andar, arrastando pelo chão, ter que fazer as coisas todas dentro de casa, fazer almoço, fazer janta, cuidar da casa. Se ela não tivesse um dos netos lá, ela tinha que colocar o feijão, o arroz, não sei o que, na cuia, ia dando chutinhos nele aos poucos para ele chegar até no fogão, para dar conta de pegar. Aquela perna que estava com reumatismo, sei lá o que é que ela tinha, que não movimentava mais, depois essa perna teve umas feridas e deu bicho. As pessoas tinham nojo de entrar na cozinha. E eu, naquela ânsia de querer aliviar o sofrimento da minha avó, foi obra de Deus, porque pegar um veneno forte daquele, na época, com acho que é Rodiatox, imagina, aquilo em contato com a corrente sanguínea. Mas eu não sabia nada, eu só tinha amor. Eu não sabia, eu achava qualquer veneno. Eu peguei e enchi a perna dela de veneno. Aqueles bichos saíram, ela pôde ter um alívio e não teve nada. Mas essa mulher, quando ela começava a cantar, podia ver que ela estava com dor. E ela falava uma coisa todo dia, arrastando, saindo da cama. Ela dizia, passava diante do crucifixo, olhava para ele e dizia, no Senhor. Ela falava no Senhor, da época dos escravos, né? Ela foi da escravidão. Não chegou a ser escrava, mas ela foi filha de escravos. E ela dizia, no Senhor, assim como o Senhor suportou o peso da cruz, me ajuda para eu suportar mais esse dia. Ela buscava força. Ela buscava em Jesus coragem. Eu mesmo crucifixo, quando eu estou com muitas dificuldades na vida, e como a gente tem, quantas vezes, eu não preciso nem sair, porque da minha cama mesmo já visualizo esse crucifixo e digo a mesma coisa que ela diz, Senhor Jesus. Eu não estou falando para o crucifixo em si, que eu sei que é uma madeira, que é um ferro, mas é um símbolo. É de bronze, mas é símbolo. Me faz lembrar do amor, me faz lembrar da força que ela tinha. Porque se comprometia a cada dia com a força do próprio Jesus, com a resistência do próprio Jesus e com o amor do próprio Jesus, porque era difícil uma pessoa ter mais amor do que ela, mesmo no sofrimento e na dor. Meu irmão, minha irmã, são essas coisas. Pense também nas suas dores. Pense agora na dor do mundo. Pense na dor de tantas famílias com mais de 130 mil pessoas falecidas, mortas pelo Covid-19. E tantos outros sofrimentos que assolam o nosso país. Terra de Santa Cruz. Hoje nós estamos rezando, lembrando do seu Afrânio,
Afrânio Rodrigues, pai de quem? Da Cecília, marido de Dona Aparecida. Não conheci ele não, mas o conheço através dos testemunhos que são dados, através daqueles que o conheceram. É bom isso, hein? Vida eterna. O que Jesus diz aqui? Quem nele crer tenha a vida eterna. Crer em Jesus é amar como Jesus, é distribuir esse amor, vivenciar esse amor, mesmo nas dificuldades e apesar delas. É isso que faz a gente ser eterno. Além da morte, a gente ser exaltado. Porque todo aquele que se conecta com o amor de Jesus na cruz, esse também é exaltado como Jesus é. Que o seu Afrânio e essa família maravilhosa dele seja sempre referência boa para todos nós. Vamos então terminando com a nossa oração. Senhor Jesus Cristo, alimentados em vossa palavra, em vossa mesa da palavra, nós vos pedimos, leveis a glória da ressurreição, os que salvastes pela árvore da cruz, que nos trouxe a vida. Vós que viveis e reinais para sempre. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desça essa bênção sobre todos e todas e permaneçam para sempre. Amém.